Vanguarda Comunidade. Mais uma vez o Vanguarda Comunidade trata da saúde. Vamos falar não só da saúde em si, mas da busca pela saúde ideal, pela saúde perfeita, mesmo depois de um diagnóstico grave de câncer. Eu estou dentro de um hospital que trabalha com transplante autólogo em São José dos Campos. Afinal de contas, o que é isso? Nós estamos num centro de quimioterapia, no local em que é feita a quimioterapia para pacientes que têm o diagnóstico de câncer. Eu converso com o Dr. Fernando Calera. Obrigado pela sua presença mais uma vez no Vanguarda Comunidade. Ele já esteve conosco há algum tempo, mas voltamos a conversar porque é tão importante falar disso, né, Calera? Tão importante falar dos diagnósticos de câncer que tem cada vez mais aparecido. Eu não sei, o senso comum acha que a gente tem dado tanta notícia, casos e casos aparecendo de pessoas com câncer. As pessoas estão tendo mais câncer ou não é assim que a gente pode investigar essa questão? Não é uma verdade absoluta, mas trazendo para a nossa área, por exemplo, os linfomas, acredita-se que realmente a incidência tem aumentado nos últimos anos. Será que pode ter causado isso? Não se tem uma clareza, a gente acaba se baseando muito nos trabalhos científicos, né? E os trabalhos ainda não conseguem provar uma situação ou outra que justifique esse possível aumento. Olha, eu comecei o programa falando de transplante autólogo. Pode parecer um termo estranho para você, mas na realidade o transplante vem em função de um diagnóstico. E eu gostaria de deixar bem claro nesse começo de programa para o meu telespectador entender do que se trata um linfoma de Hodgkin, o que é um linfoma em primeiro lugar, e depois esses dois tipos que tanto aparecem por aí. O que é o linfoma em primeiro lugar? Então, o linfoma é um tipo de câncer, é um tipo de tumor da área do sangue, da área hematológica, né? Por isso que nós chamamos oncohematologia, e que habitualmente acomete os gânglios. Para as pessoas entenderem, são as ínguas. Por isso que tem gente que fica com muita íngua no pescoço. Isso, aumenta. Aquilo são chamados gânglios, ou linfonodos, ou íngua. Tem que fazer um exame para ver se tem alguma coisa. Imagina uma situação, a pessoa tem uma infecção de garganta, por exemplo, que é muito comum nessa época, não é? E uma reação natural do organismo é o aparecimento das ínguas. Então, elas aparecem. Isso, assim que a infecção diminuir, essas ínguas tendem a diminuir também. Claro. Esse não é o linfoma, nós não queremos assustar. Mas a íngua que se mantém por mais de 30 dias, está crescendo, fica com um aspecto muito diferente, em geral pelo tamanho, pelo volume, essa deve ser investigada. Aí merece análise para ver o que é. Investigação e habitualmente a biópsia. O que é a diferença do Hodgkin para o não Hodgkin? Na verdade, são duas doenças, né? Havia um pesquisador com o nome Hodgkin que descobriu isso. E o linfoma Hodgkin tem algumas células características que você tem no microscópio a visualização dessas células. Então, ele chama células do Hodgkin. Os outros materiais que ele analisava não tinha, então ficou não Hodgkin. Mas, na verdade, são duas situações completamente diferentes. Ficando no Hodgkin, quantos tipos de o Hodgkin, hoje nós temos habitualmente 5 tipos, né? E os tratamentos são semelhantes para os tipos. Entendi. Já o não Hodgkin, nós temos hoje um pouco mais de 40 tipos, subtipos de não Hodgkin. Diferente. E aí nós agrupamos em função das características de cada subgrupo para definir o tratamento. O Reinaldo Gianecchini, ator conhecido, que já esteve em São José dos Campos também fazendo campanhas em defesa das crianças com câncer, teve qual tipo de câncer? Ele teve um não Hodgkin. Não Hodgkin. É mais grave do que o Hodgkin? Os dados apontam que sim, a sobrevida, as taxas de cura são menores, são diferentes do Hodgkin. Tá. O dele, por exemplo, era um mais agressivo? O dele era um mais agressivo, tanto que ele foi tratado e rapidamente ele foi para o transplante autólogo. Pronto, chegou no termo transplante autólogo. O que é o tal do transplante autólogo? Para que o nosso telespectador entenda como que isso é importante. Existem basicamente 3 tipos de transplante. O autólogo, onde nós usaremos a célula-tronco do próprio paciente. Então, a célula-tronco do sangue está na medula óssea. Essa medula óssea não tem doença, ela está livre, está boa. Então, nós conseguimos capturar essa célula-tronco e depois devolver para o paciente.
Existe o transplante chamado halogênico. Halogênico, 2 tipos. Aparentado, ou seja, eu vou ter a célula-tronco de um irmão ou irmã. Um parente E próximo. o halogênico não aparentado, onde nós vamos recorrer aos bancos de medula, com as doações de medula, que é sempre divulgado e é muito importante no nosso país. Aí tem que ter aquela compatibilidade. Os halogênicos têm que ter a compatibilidade para que o transplante tenha um sucesso maior. Inclusive, nós estamos numa sala de quimioterapia que é feita em cadeiras como essa aqui, né? A pessoa chega aqui e recebe a Pode ser feita a dose. quimioterapia ou pode ser feita no leito mesmo, né? Também Mas habitualmente é assim, ambulatorial. Senta aqui e recebe Isso, a ficou quimio. bem mais Quanto confortável. tempo demoram né? aqui? Há sessões que são muito rápidas, 30 minutos, há sessões que duram 4 ou 5 horas. Vai depender de cada E a tipo. distância entre uma e outra depende também do tipo? Do tipo, por exemplo, o linfoma Hodgkin, há protocolos que nós podemos fazer a cada 15 dias. Os linfomas, há protocolos a cada 21 dias, 28 dias, aí depende do protocolo que nós Uma vamos utilizar. pergunta que eu tenho certeza que o meu telespectador gostaria de saber. Qual é a chance de cura para cada um desses tipos de linfoma? Por exemplo, os linfomas não Hodgkin, após um transplante, a chance de o paciente se manter sem doença vai chegar a 65%, 70%. Para um Hodgkin, 85%. Então, são procedimentos que elevam muito a chance de um sucesso. O ator Edson Celulari divulgou recentemente que estava com o câncer, mostrou já a cabeça raspada, os parentes dele, os filhos, rasparam a cabeça também para dar aquele suporte para o pai, o apoio. O dele também é não Hodgkin. O dele, até onde nós temos notícia, é um não Hodgkin. E ele está em processo de quimioterapia comum. Nós não sabemos ainda se ele vai ou não para algum tipo de transplante. De transplante. É isso. Tá. Você falou agora, há pouco, a importância de ir para o quarto, de ficar no leito adequado. Daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco, eu quero, junto com o Dr. Fernando, quero que você me leve para um desses quartos para mostrar como é que é a infraestrutura montada para poder receber o paciente, porque parece que tem uns detalhes ali com a temperatura, com a questão do ar que é respirado dentro do quarto. Tudo isso é muito importante para o sucesso do tratamento. Daqui a pouquinho, até já.